Gravando, então, indo para o que realmente interessa, sejam todos bem-vindos. É um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês. Belezinha, galerinha? E nossa aulinha de hoje, estão todos me ouvindo bem? Me respondam aí, por gentileza, está todo mundo me ouvindo perfeitamente? Então, Sim. Yasmin respondeu aqui que sim, todo mundo me ouvindo. Então, vamos começar aqui, ó. Obtendo frações equivalentes, Antes de começar, eu vou afastar aqui um pouco para o lado, para a gente dar uma refrescada na nossa cabeça aí do que era, no caso, frações. Eu comecei ensinando vocês ideias de frações. Por exemplo, eu pegava aí, ó, uma tira qualquer, certo? Eu pegava uma tira de papel qualquer, certo? E desenhava aí, ó, uma tira em branco, certo? E fazia inúmeras repartições. Como assim, ó? Eu ia lá, desenhava uma partição, duas, três, pronto, esse tanto de repartição, certo? Resolvi essas partições, aí eu vou vir aqui no meu baldezinho de tinta e vou pintar essas repartições, deixa eu ver, de azul. Vou pintar aqui e pronto, só essas duas aí de azul, certo? Aí tem três. Beleza, pintei de azul apenas essa daí. E aí, eu ensinei a vocês a escrever frações. Então, eu consigo fazer essa representação. Então, isso daqui era uma parte inteira, antigamente, não era? Imagina aí uma barra de chocolate. Eu peguei essa barra de chocolate e dividi ela em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fui lá, ó, e dividi ela, no caso, em 5 pedaços, certo? Desses 5 pedaços, eu fui lá e comi 2 pedaços. Então, o que eu utilizei foi 2. Então, essa fração, ela é escrita dessa maneira, 2/5. No denominador, que isso daqui é chamado de denominador, o denominador, ele sempre fica embaixo. O que significa o denominador? A quantidade de repartições que eu fiz. Quantas repartições que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 repartições. Dessas 5 repartições, quantas que eu utilizei? 1, 2. Então, esse de cima aqui, no caso, é o numerador. Mas também depende da interpretação. Por exemplo, esse resultado aqui, ó, é o que eu utilizei. E qual é o que eu não utilizei? Então, esse daqui eu utilizei. Esses que ficarem em branco, eles estão intactos, eu não utilizei ele. Então, ficou em branco quantos pedaços? 1, 2, 3. Então, ficou 3 pedaços e foi dividido em quantas partes esse inteiro? Em 5. Então, aqui também, ó, o denominador é o 5 e o numerador é o 3. Se eu somar, no caso aqui, ó, 3/5 mais 2/5, isso daqui vai ser igual a quanto? Igual a 1. E a gente vai aprender a fazer essas operações mais à frente. Então, 3/5 mais 2/5 é igual a 1. Por quê? Porque eu estou somando o que eu utilizei, que é essa parte em azul, mais o que eu não utilizei, que é a parte em branco. Então, se eu somar essas duas partes, vai dar o quê? Vai dar a minha barra de chocolate aí completa, beleza? A ideia, mais ou menos, do que a gente veio trabalhando até o momento foi justamente essa. Mas aí eu trouxe, certo, essa figura aí para a gente falar sobre frações equivalentes. Olha só, eu quero que vocês observem esse primeiro trecho aqui, ó. Esse primeiro trecho. Então, aqui eu tenho uma tira, eu fui lá e dividi essa tira em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Coloquei o 4 aqui no numerador, no denominador. 4 partes, na parte de baixo. Quantas que eu utilizei? 1, 2, 3. Fui lá e utilizei 3. Então, ele fala, a parte amarela representa 3/4 da figura. Agora, olha só, pessoal. Eu peguei essa mesma figura aqui e dividi ela no meio, ó. Eu dividi ela no meio, que é essa bem daqui, ó, que está escrita aqui. Então, essa tira, essa barrinha de chocolate aqui, é a mesma que essa outra aqui. A diferença é o seguinte, que eu fiz novas repartições.
Enquanto essa daqui tinha só 1, 2, 3, 4, essa daqui eu dividi ela em 8 pedaços. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E coloquei o 8 bem aqui embaixo. Desse 8 pedaços, eu fui lá e comi quantos? Fui lá e peguei 6 para mim, ó, que está pintado de amarelo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu peguei 6 oitavos dessa barra de chocolate. Agora, eu pergunto para vocês, analisando aqui, ó, essa figura... Opa, risquei aqui sem querer. Vou dar um Ctrl Z. Analisando, pessoal, essa daqui que eu vou chamar de número 1, de novo, falhou. Essa daqui que eu vou chamar, no caso aqui, ó, de número 1, e essa aqui que eu vou chamar de número 2. Faz de conta que eu comi as partes aí em amarelo. Eu posso dizer que a figura número 1, certo? Em relação a essa parte aqui amarela, aqui, essas partes amarelas, e a número 2, elas são iguais? Eu posso dizer que elas são iguais? Alguém, por gentileza, liga o microfone aí e me responda, por favor. O que é que vocês acham? Lembrando lá do combinado na sala de aula, antes de responder uma pergunta, a gente para, pensa e responde. Então, vamos lá. Eu posso dizer que a número 1, a quantidade que eu comi aqui, ó, desse chocolate aqui, ó, na número 1, é igual à quantidade que eu comi na número 2? Para, pensa e responde. Sim ou não? Sim. Tic-tac, tic-tac. Quem falou sim? Eu. Pronto, você falou sim. Ele acha que é igual. Mais alguém? O que você acha aí, Eric? Cadê o Eric? Camille, Ana Júlia. É igual, galera. Eu posso dizer que a quantidade que eu comi aqui na número 1 é igual à quantidade que eu comi aqui na número 2? E aí, eu acho que não. Você acha que não? Quem acha que sim? Eu acho que sim. Eu digo que não, mas é só para dizer que é do contra, viu, professor? Para dizer que tem um sim e outro não. Tá bom. Então, o Eric aí só tá aí ajudando aí para... Tem que ter um do sim e outro do não. Tá certo, Eric. Galera, se a gente for observar, é a mesma coisa. Para e pensa aqui, ó. Para e pensa. Olha só, ela começa aqui, ó. Ele colocou até esse tracejado aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl. Olha só. Essa parte, certo? Vem bem aqui, ó. A parte que eu comi, ó. Vem bem aqui. Então, eu posso dizer que essa parte aqui é igual, certo, a essa outra. A única coisa que é diferente é a quantidade de repartições, certo? Por exemplo, se você tem aí, por exemplo, uma Coca-Cola de 2 litros, se você tiver 5 copos de 200 ml, você vai pegar uma Coca-Cola de 2 litros e vai encher 5 copos, e essa Coca-Cola acaba. Mas também, se tiver você e seu amigo, tiver um copo de 1 litro e outro copo de outro litro, vocês vão ter a mesma quantidade que os 5 copos. Só que um copo tem 1 litro, outro copo tem outro litro. Certo? Diferente no caso da Coca-Cola, né? Que no caso aí vai ser, no caso é 10 copos, né? Eu falei 5, mas é 10 copos de 200 ml. 10 copos de 200 ml, no caso vai dar 2 litros de Coca-Cola. Você vai ter 2 copos de Coca-Cola, cada um de 1 litro, e vai ter, no caso, 10 copos com 200 ml, copinho pequenininho. Mas a quantidade que tem nos copos de 1 litro e a quantidade que tem nos copos, no caso de 200 ml, é a mesma quantidade. O mesmo fato acontece com a gente aqui, ó. A figura 1 e a figura 2, eu posso dizer que 3/4, a parte que eu comi foi 3/4, é igual a 6 oitavos. A diferença é que eu fiz repartições diferentes. Agora, observa aqui, ó. Essa outra aqui, ó. A parte amarela aqui, ó. Deixa eu colocar mais um espaçozinho aqui, ó. Agora, olha só. Eu fiz novas repartições. Em vez de dividir 4, dividir 8, agora eu dividi por quanto? 12 pedaços. Eu dividi 12 pedaços. Desses 12 pedaços, eu fui lá e comi quantos? 9. Mas não é a mesma coisa de lá de cima, veja bem, não é a mesma coisa. Então, ó, aqui, ó, é a mesma coisa que esse. Então, eu posso afirmar a seguinte ideia. Eu vou deixar assim, ó. Eu posso dizer que a quantidade que eu comi aqui, ó, vou colocar a terceira aqui, ó. A quantidade que eu comi no primeiro foi quanto? 3/4, não foi?
O primeiro eu comi 3/4 de chocolate. No segundo eu fui lá e comi quanto? 6/8. É igual 6/8. Opa, esse 8 ficou torto. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9, certo? Sobre 12avos. Então, essa quantidade que eu comi na figura número 1, na figura número 2, na figura número 3, elas são equivalentes, são a mesma coisa. A única diferença é que eu comi quantidades, no caso aí, certo? Eu fiz repartições. Essa daqui eu reparti em 4 pedaços, aqui eu reparti em 8, aqui eu reparti em 12. São essas repartições que são diferentes, mas a quantidade no total, no caso, é tudo igual. O mesmo fato acontece aqui, ó. Olha só, ele dividiu essa outra parte aqui, ó, em 6 pedaços. Desses 6 pedaços, ele foi e comeu quanto? Comeu 3, certo? Aqui ele dividiu em quantos pedaços? 4 pedaços. Desses 4 pedaços, ele comeu quanto? 2. Aqui também, ó, a parte azul, no caso, ele dividiu em 2 pedaços. Desses 2 pedaços, ele pegou quanto? 1. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 3/6 é igual, no caso, a 2/4, que é igual a 2/4, que é igual a quanto? Que é igual a 1/2. Eu estou dizendo aqui, ó, 3/6 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Agora, vamos avaliar aqui, uma por uma, para ver se é igual mesmo. Se a gente for avaliar aqui, ó, essas partes em azul, vocês concordam comigo que elas são metade? Olha só. Eu dividi em 6 pedaços e comi 3, comi metade. Eu dividi em 4 pedaços, fui lá e comi metade. Metade de 4 é 2. Eu dividi em 2 pedaços, fui lá e comi metade, que é 1 pedaço. Então, 6 é metade de 3, ou 3 é metade de 6, 2 é metade de 4 e 1 é metade de 2. Tudo isso daqui representa o quê? Metade. Representa metade. São metades escritas em outras formas diferentes, certo? Mas tudo significa a mesma coisa. Significa o quê? Metade. E o objetivo dessa aula de hoje é justamente isso. É a gente fazer comparações de frações, saber o que é uma fração maior, o que é uma fração menor, certo? E dizer também o que é uma fração equivalente. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, 6/12 é igual, no caso aqui, ó, a 5/10, vocês responderiam verdadeiro ou falso? Olha só, 6/12 é igual a 5/10. Veja bem, 6 é metade de 12, certo? 5 é metade de 10. Então, essas duas partes são o quê? Iguais. Por que elas são iguais? Porque tanto 6/12 quanto 5/10 representam o quê? Metade, galera. Então, 6/12 é igual a 5/10. Eu posso afirmar que representa metades. E agora eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo aqui. Se há alguma dúvida, o Luiz Felipe perguntou se foram bem na prova. Foram, a média da turma foi boa. Eu não sei a nota individual de cada um. Assim que eu tiver a permissão, eu libero para vocês. Tranquilo, mas de modo geral, grande parte da turma foi muito bem. Tranquilo? Mas vamos estudar, galera, que dá para ir cada vez melhor. Vocês conseguiram entender essa partezinha aqui? Sim? Não? Me dê um feedback aí. Conseguiram entender? A Yasmin falou que sim. Certo? Cadê? Yasmin falou que sim. Camille. Tranquilo. Beatriz também. Tá todo mundo compreendendo. Muito bom então. Então, voltando aqui, ó. Eu passo agora aqui para falar de uma propriedade que é bastante importante, né? Veja bem, galera. A gente viu, né, que 3/4, 6/8 e 9/12 são exemplos de frações equivalentes, são frações iguais, certo? E aí a gente consegue, galera, deixar elas realmente de forma igual. Por quê? Porque veja bem aqui, ó,
Ele colocou aqui, ó, 3/4 é igual a 6/8. Foi o que eu falei aqui, ó. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 3/4 é igual a 6/8, que é igual, no caso, a 9/12. Mas veja bem o que eu fiz aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Eu peguei o 3 e multipliquei por 2 e ele virou 6, certo? Então é como se, no caso aí, ó, o 6 ele fosse um múltiplo de 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Mas se eu multiplico o numerador, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o denominador. Então, eu multipliquei 3 vezes 2, que deu 6, e aqui eu multipliquei 4 vezes 2, que virou 8. Toda vez que você faz uma multiplicação por um número, certo? E ele resulta em um outro número, por exemplo, eu multipliquei 3/4 por 2, certo? E obtive 6/8. Toda vez que eu faço essa multiplicação e dá esse resultado aqui, um número resultante, eu posso dizer que 6/8 é igual a 3/4, porque é como se ele fosse um múltiplo, certo? O mesmo fato acontece aqui, ó. Agora eu peguei aqui, ó, o mesmo 3/4 e multipliquei não por 2 mais. Eu multipliquei por quanto? Por 3. Multipliquei 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. Então, essas frações, certo? Eu consigo reescrevê-las, certo? Em outras formas. E essas outras formas significam o quê? A mesma coisa. Então, ele partiu de 3/4 e mostrou que 3/4 é igual a 6/8, que é igual, no caso aí, a 9/12, certo? O mesmo caso acontece lá com esse outro lado aqui de azul, ó, que eu falei que 3/6 era igual a 2/4, que é igual a 1/2. O que ele fez aqui, ó? Agora, ele partiu, no caso, as frações aí, ó, 3/6, 2/4 e 1/2, são exemplos de frações equivalentes. Ele pegou lá, ó, o 3/6, que é o primeiro aqui, ó, que é esse primeiro aqui, ó, 3/6. Ele começou nele, não foi? No 3/6. Ele dividiu 3 por 3, 3 dividido por 3 é 1, certo? E ele foi lá e pegou 6 e dividiu por 3, que dá 2. Então, veja bem, ele provou que esse primeiro bem aqui, ó, ele dividindo aqui, ó, 3 por 3, que dá 1, e 6 por 3, é igual a quem? A esse outro último. Ele provou isso daí, ó, fazendo isso, dividindo por 3. Olha só, agora ele pegou o 2/4 aqui, ó, o 2/4 e dividiu por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é igual, no caso, né, a 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, ele partiu agora desse outro aqui, ó, certo? Desse 2/4 e mostrou que 2/4 era igual a 1/2. Então, essas frações são frações equivalentes. E aqui eu coloquei uma definição formal que eu vou ler para vocês. Nessa definição formal, ele fala: quando multiplicamos, que foi o primeiro caso, ou dividimos, que foi o segundo caso, o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, ó, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, né? Pelo mesmo número, aqui foi por 2, aqui por 2, aqui por 3, aqui por 3, aqui por 3, aqui por 3, aqui por 2, aqui por 2. Mesmo número, isso daqui é bastante importante. E tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então, toda vez que eu multiplico o numerador e o denominador por qualquer número, o resultado vai ser uma fração equivalente, que quer dizer que a fração que, depois da multiplicação ou da divisão que resultou, é igual à fração anterior. E aí eu quero perguntar para vocês se vocês conseguiram entender essa partezinha aqui. Vocês conseguiram entender, galerinha? Sim? Não? Conseguiu entender, Ana Júlia, Beatriz, Breno, Caleb, Camille, Cauê, Guilherme, João Miguel, Luiz Felipe, Maíra, Maria Letícia, Vitória e Yasmin? Todo mundo aí está me acompanhando? Yasmin, mais ou menos. Beleza, vou chegar nos exercícios, Yasmin. E aí,
eu vou quebrar essas suas dúvidas, beleza? Vai ficar mais fácil aqui agora. Ó. Agora, veja bem, certo? Então, a Yasmin falou que está mais ou menos, eu vou voltar, então, à explicação. Nada mais justo, né? Então, beleza. Olha só, Yasmin, vou fazer um exemplo aqui do lado aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 1/2. E aí, ó, eu vou multiplicar aqui, ó, vou multiplicar o numerador por 2 e vou multiplicar o denominador por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, resultou no seguinte, ó, que 1/2 é igual, no caso aí, ó, a 2/4. O que que eu fiz? Eu multipliquei o numerador por 2, obrigatoriamente, certo? Você tem que multiplicar o mesmo número que você escolheu para multiplicar o de cima, você também tem que multiplicar o de baixo. Então, eu escolhi o 2, multipliquei o numerador por 2. Eu escolhi o 2, multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é igual a 4. E aí, eu falo o seguinte, ó, que 1/2 é igual, né? Igual, equivalente, representa a mesma coisa que 2/4. Ora, por que que representa? Porque 1/2, né? O 1 é metade de 2 e o 2 é metade de 4. Ambos têm a representação, no caso de metades. Ambos representam metades. Por eles representarem metades de alguma coisa, eu posso dizer, no caso, que eles são frações equivalentes. Tranquilo? É isso que eu expliquei. Olha, eu posso multiplicar, mas também eu posso dividir. Por exemplo, aqui, ó, 5/10. 5/10. Eu vou dividir aqui por 5. Se eu dividir o numerador por 5, eu tenho que dividir também o denominador por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, eu posso dizer que 5/10 é igual a 1/2. Por quê? Porque ambos representam metade. 5 é metade de 10 e 1 é metade, no caso, de 2. Eu poderia até escrever aqui, ó, que 5/10 é igual a 1/2, que é igual a 2/4. Por quê? Porque são frações, no caso aí, equivalentes. Elas representam, no caso, a mesma coisa. Foi isso que eu acabei de falar. E agora, galerinha, vocês conseguiram compreender melhor a explicação? Sim? Perfeito. Tranquilo? Vamos avançar. Galerinha, o objetivo, né, dessa simplificações de frações irredutíveis, né? O que é simplificar? Simplificar uma fração, né, é o mesmo, no caso, que colocar ela na sua menor forma. É colocar ela na sua menor forma. Por exemplo, 48/72, né? 42/72 avos aí. Certo? Como é que fica a representação disso? Vocês concordam aí que a gente estudou critério de divisibilidade? Critério de divisibilidade, certo? Então, eu sei que 48 é par e 72 também é par. Eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por quanto? Por 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui por 2, certo? E vou dividir aqui também por 2. Então, 48 dividido por 2 dá igual a 24, certo? 72 dividido por 2 dá igual a 36, certo? Agora, veja bem, 24 é par, não é? 36 também é par. Eu posso continuar fazendo o quê? Dividindo por 2. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui também por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12. 36 dividido por 2 é igual a 18. Pronto, ó. Então, eu estou dizendo que 48 dividido por 72, né? 48 dividido por 72 é igual a 24 por 36, que é igual a 12 por 18. Olha só, 12 não é par? 18 não é par? Eu posso continuar dividindo em cima e embaixo por 2. 12 dividido por 2 dá igual a 6. Ficou muito longe esse 6. Dá igual a 6.
18 dividido por 2 dá igual a 9, certo? Eu posso continuar dividindo por 2? Não. Por quê? Porque o 9 não é divisível por 2, porque o 9 é ímpar, mas o 3 é, mas o 2 é. Então, eu não posso dividir por 2, porque o 6 é divisível e o 9 não é. Então, eu vou dividir por 3. Vou dividir agora aqui por 3. Ó. Vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Passo para o próximo número. 6 dividido por 3 vai dar igual a 2, certo? 9 dividido por 3 dá igual a 3. Tem como eu fazer mais alguma coisa? Tem como eu simplificar agora? Não tem, porque 2 é dividido por 2, mas 2 não é divisível por 3, certo? 3 é divisível por 3, mas 3 não é divisível por 2. Então, eu cheguei aqui, ó, numa fração que não tem como mais reduzir. Por isso que eu chamo de frações irredutíveis. Por quê? Porque não tem como mais reduzir, não tem como mais reduzir essa fração além disso daqui, ó. Ela é a menor fração possível. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, que 48 dividido por 72 é igual a 2 dividido por 3. Eu posso dizer a mesma coisa. E aí a gente pode até brincar aqui, ó. Vou pegar a calculadora, deixa eu pesquisar aqui, ó, calculadora. Vou abrir a minha calculadora, nesse cantinho bem aqui, tá vendo, ó? 48 dividido por 72. Vou fazer esse cálculo aqui, ó. 48 dividido por 7,2. Dá quanto? Dá 0,666667, certo? Ó, 6667. Agora eu vou pegar o seguinte, vou apagar e vou dividir agora aqui, ó. Eu dividi 48 por 72, deu 0,66666 até chegar lá no 7, certo? Agora eu vou pegar o 2 e dividir por 3. Tem que dar o mesmo resultado, porque eu estou falando que eles são iguais. Agora eu vou pegar o 2 e vou dividir por 3. Vai dar quanto? O mesmo resultado. Tá vendo? Dá 0,666666. Então, o que eu estou dizendo é justamente isso, que 48 sobre 72 é uma fração equivalente a 2 terços. Elas representam a mesma coisa. Alguma dúvida em relação a essa parte? Todo mundo conseguiu compreender, galerinha? Tudo certo? Conseguiram entender? Cadê o chat? Perfeito, então, né? Perfeito, né? Agora, olha só. Eu posso fazer também de outra maneira diferente. Outra maneira diferente, que é essa maneira que eu escrevi aqui, ó. Eu não preciso, galera, ir lá no menor número, não. Porque, olha só, aqui, ó, eu comecei a dividir por 2, por 2, por 2. Se eu conhecer um número, no caso aqui, ó, um número grande que divide os dois de uma lapada só, de uma vez só, eu também posso fazer isso. Como? Eu posso pegar 48 dividido por 24, que dá 2. 72 dividido para 24, que dá 3. Ah, professor, mas como é que eu sei que o 24, experiência, treino, resolução de exercício, fazem vocês chegarem lá? Tranquilo? Tem que fazer exercício. O conteúdo é novo. O cérebro ainda não está acostumado com esse conteúdo. Então, tem que treinar, fazer exercício. Então, 48 dividido por 24 é igual a 2. 72 dividido por 24 é igual a 3. Então, eu resolvi aqui, chegando no mesmo resultado, em vez de ficar dividindo por 2, 2, 2, 2, 2, eu dividi logo de uma lapada só por 24 e cheguei ao mesmo resultado. Tranquilo? Eu posso fazer isso. Ó, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Pode ser qualquer número, desde que a divisão seja exata, certo? E um número maior do que 1. Tranquilo? Isso daí é simplificação de fração. Agora eu chego nessa parte de exercício. Como a aula acaba daqui 3 minutos, eu preciso ainda fazer a chamada, eu vou aqui, ó, fazer a letra A. A letra A, ele fala o seguinte, ó, letra A, ele fala, verifique se as frações são equivalentes. Ele quer saber se 2 sétimos é igual a 6 sobre 21. É igual. Por que que é igual? Se eu pegar aqui, ó, 2 sétimos e multiplicar aqui por 3 e multiplicar aqui por 3, o que que vai resultar? 2 vezes 3 é 6. 7 vezes 3 é igual a 21.
Então, 2/7 é igual a 6/21. Tranquilo? Todos seguem o mesmo jeito. Na letra B, a última aqui. Eu falei que era a última, mas a última é essa. Ó. 5/9 é igual a 15/18. A letra B aqui, ó. Vamos ver se é igual? O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, 5/9, vou multiplicar aqui por 3 e vou multiplicar. Agora vamos ver aqui, ó. E vou multiplicar. Ó, aqui é o seguinte, ó. Se eu multiplico em cima por 3, eu tenho que multiplicar também por 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui também por 3. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. 9 vezes 3 dá quanto? 27. Então, veja bem, o primeiro número deu certo, o segundo número não deu certo, porque não deu 18. Então, eu não posso dizer que 5/9 é equivalente a 15/18. Então, aqui, ó, não é equivalente. Tranquilo? E aí, vocês vão fazer isso daí com todas. Tranquilo? Galerinha, vou ficando por aqui, mas tenho que fazer a chamada rapidão. Vou fazer a chamada aqui de vocês, certo? Deixa eu parar aqui a aula, parar a apresentação, certo? Vou parar aqui a transmissão de gravar a aula.